ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Quero saudar a todos os nossos ouvintes com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Estamos reunidos no sentido da nossa fé, mas ainda não estamos reunidos fisicamente aqui na igreja. Por isso, saudamos a todos e desejamos que o nosso culto de hoje possa levar também uma palavra de ânimo, de esperança para todos nós neste período que estamos atravessando esta enfermidade, esta pandemia, tomando todas as nossas precauções. E que a palavra de Deus possa alegrar o nosso coração neste dia e também fortalecer a nossa fé. Na sequência, nós vamos ouvir um hino. Logo
amor até o fim. Mesmo no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura a noite, brilha a tua luz. Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Diz, logo de manhã, quero te buscar, tua voz ouvir. E quando nos encontramos com Deus, certamente nos alegramos, certamente agradecemos também pelas bênçãos de Deus, por toda a sua misericórdia e bondade para com a nossa vida. Também nesse momento, trazemos o nosso pecado, a nossa dificuldade, as nossas limitações. Muitas vezes erramos em palavras, em pensamentos, em atitudes. Por isso queremos também pedir assim perdão a Deus pelas nossas falhas. A palavra de Deus nos diz no livro de Miqueias: o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Assim, o Deus Todo-Poderoso tem compaixão de nós e perdoa-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na sequência, nós ouviremos mais um hino. Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Convido a todos agora para fazermos uma oração. Obrigado, Senhor, por tudo que tem nos dado, pela proteção no dia a dia, pela bênção da vida e muito mais pela salvação que nos concede, tendo perdoado os nossos pecados. Oramos também pelas autoridades de nossa nação, Estado e município. Sabemos que o Senhor tem o controle de tudo e que cada um deles possam ser responsáveis com a vida e com os recursos que administram. Também que em momento nenhum venham impedir que o seu evangelho seja pregado. Oramos por todos os que sofrem no mundo e pedimos piedade, que o mal que nos assusta e causa dano seja controlado e possamos novamente viver com toda a liberdade, principalmente de voltarmos a nos reunir presencialmente. Oramos pelos que cuidam dos enfermos, seja nos hospitais ou em casa.
Oramos pelos casais e pela família. Oramos também pelos enlutados. Neste mês também estamos lembrando, por ocasião da campanha Setembro Amarelo, dos que sofrem com depressão e outros males que podem levar ao suicídio. Proteja essas vidas. Há muitos que vivem em depressão e, mesmo não chegando ao extremo do suicídio, vivem uma vida de prisão, uma vida sem cor. Traz cores para essas vidas, ó Pai. Pedimos também que o Senhor esteja preparando os corações para ouvir a mensagem, a qual o Senhor já guiou o irmão Ismar para compartilhar conosco. Abençoa-o e a todos que contribuíram para que esse culto fosse realizado. Visita os lares que recebem a transmissão e tira todo o peso que porventura esteja atrapalhando essa família. Nosso agradecimento e tudo que pedimos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho e nosso Salvador. Amém. Ouviremos agora uma leitura bíblica com a irmã Ivone e logo após o hino, então ouviremos a mensagem, assistiremos aí a mensagem com o nosso irmão Ismar. Bom dia, irmãos. A nossa leitura bíblica de hoje se encontra no Salmo 121, onde lemos: Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Pelo meio dos perigos, não te deixará cair. Quem a Israel guardava, não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sombra tua destra está. Nem de dia, nem de noite, sol ou lua ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria de trazer uma meditação para vocês, aí um pedido do pastor Cleudo. Eu queria falar com vocês sobre lutando contra o desânimo. Na verdade, eu ouvi um outro irmão falando sobre esse tema e em cima dele eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Deus foi falando ao meu coração. Em João capítulo 16, versículo 33, diz que, Jesus diz, Estas coisas vos escrevo, vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus nos fala aqui que passaríamos por aflições.
neste mundo e que essas aflições teriam tendência de nos desanimar. E o que é desânimo? Eu queria deixar claro aqui, o que eu estou chamando aqui de desânimo? É a perda de entusiasmo, é o abatimento, é a perda de vontade de agir, uma prostração. Não estou falando de necessariamente perder a fé. O desânimo que eu chamo aqui é aquele desânimo que às vezes pode acontecer com uma pessoa que ama o Senhor, quer servir ao Senhor, está servindo ao Senhor, mas por uma série de situações, ou por uma situação, ela se sente desanimada, se sente cansada. E muitas coisas podem nos levar a este estado. São as chamadas aflições do mundo. E até o mesmo fato, muitas vezes, para quem é cristão, para aquele que é sério, até o mesmo fato de pensar que está na possibilidade de ficar desanimado já pode desanimar. E o que fazer? Primeiro nós temos a palavra de Deus. Nós temos que recorrer à palavra de Deus. Por que é importante termos uma prática de leitura, de meditação na palavra de Deus? Porque a palavra fala conosco. Salmo 119:50 diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Salmo 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por que precisamos de luz? Precisamos de luz quando está escuro. E o que nos traz luz? A palavra de Deus. Romanos 15:4. Pois tudo quanto outrora for escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E esse texto de Romanos fala que tudo que foi escrito nos serve para edificação, para consolação. E aqui eu queria citar uma passagem do Velho Testamento, e sobre essa passagem a gente refletir sobre como agir ou não agir em tempos de desânimo. Eu queria citar antes, porém, um texto de Tiago 5,17 que fala de Elias. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Na nova tradução na linguagem de hoje, esse mesmo texto fala que Elias era um ser humano como nós. Pergunta: quem foi Elias? Ele foi o maior exemplo de profeta do Velho Testamento. Não é sem razão que no Monte da Transfiguração aparecem para falar com Jesus Moisés e Elias, Moisés representando a lei e Elias os profetas. E quando nós lemos a história de Elias, parecia que ele era um super-homem, né? Mas o que Elias então pode nos ensinar nessa luta contra o desânimo? A passagem que eu gostaria que vocês lessem, eu não vou ler, mas que vocês lessem em casa, é 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 a 8. Bom, como um pouquinho da história, um pouquinho do currículo de Elias. O que tinha Elias feito antes dessa passagem de 1 Reis 19? Elias orou para que não chovesse e não choveu. No período de seca, ele foi sustentado por aves que lhes traziam a cada manhã e à noite pão e carne. Depois que acabou a água daquele ribeiro, ali ele estava perto de um ribeiro, ele foi até Sarepta, em Sidom, onde lá ele multiplica a farinha e o azeite de uma viúva, que só tinha um restinho, ela faz um pão para ele e depois daquilo a farinha não acaba, o azeite não acaba. No período que ele estava lá em Sarepta, o filho dessa viúva morre e Elias ora e o filho ressuscita. Depois de 3 anos ele retorna e ora para que chovesse e volta a chover. E aí ele confronta o rei de Israel, Acabe, e depois enfrenta 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, fazendo cair fogo do céu, mostrando que só o Senhor é Deus. Em todo o tempo de você vai lendo a história de Elias, que começa em 1 Reis capítulo 17, você vê Deus falando e orientando Elias.
Mas de repente Elias cai num processo de desânimo. O que aprender então e o que não aprender com Elias? Primeira coisa, queridos, que o desânimo pode acontecer com qualquer um. Até uma pessoa como Elias, que era cheia de Deus, ouvia Deus em todo instante, fazia o que Deus mandava fazer, entrou num período de desânimo. Então, o desânimo pode acontecer com qualquer um. E nem sempre é fruto de pecado. Às vezes pode ser. Às vezes o desânimo é fruto de pecado, é fruto de desobediência, mas nem sempre. Não foi o caso de Elias. Então, é algo não desejado, não esperado, mas pode acontecer. Elias, se você ler a passagem de 1 Reis, capítulo 19, que eu citei, você vê que a primeira coisa que Elias faz é se isolar. Ele tinha uma pessoa que ficava do lado dele, um ajudante, ele deixa esse ajudante e vai para um lugar isolado. E é uma coisa que nós não devemos fazer. Primeira coisa que nós não devemos fazer em tempos de desânimo é não se isolar. Nós temos que procurar ajuda. Eu não estou falando falar com todo mundo, conversar com todo mundo, mas é nessa hora que precisamos estar perto daqueles irmãos e irmãs na fé, com quem temos comunhão, para abrir o nosso coração, né? Nós não podemos confiar na nossa lógica em tempos de desânimo. É interessante que se você ler em 1 Reis capítulo 19, versículo 3, que no momento Elias foge para não ser morto por Jezabel, e no versículo 4 ele pede a morte a Deus. Veja que confusão! Então não dá para esperar que tenhamos uma lógica em tempos de desânimo. Então não fique isolado, procure pessoas fiéis na fé, com quem você possa conversar, se abrir e se aconselhar. Não enfrente este momento sozinho, recorra à ajuda. É a primeira coisa, recorra à ajuda, não se isole. Outra coisa que podemos aprender com essa história é cuidado com as nossas comparações e expectativas. Você vê Elias falando no versículo 4 que ele não se achava melhor que seus pais. Ele estava desanimado e ele falava para Deus, Deus, eu quero morrer porque eu não sou melhor que os meus pais. Pergunta, quem disse isso para Elias? Quem falou que ele era isso que ele estava achando que ele era? Não foi Deus. Elias tinha as expectativas erradas com relação a si mesmo. Então isso pode gerar desânimo quando temos expectativas erradas com relação a nós mesmos. Por isso precisamos de ajuda de pessoas que nos discernam, não é? E às vezes também temos expectativas erradas com relação a outros, né? Você pode, e em outro momento você vai ver Elias falando assim, olha, só eu sobrei, não sobrou nenhum profeta, só eu sobrei. Quem disse isso para Elias? Deus vai falar que não é assim. Então, erramos quando temos expectativas erradas conosco mesmo, isso pode nos levar a desânimo. E também quando colocamos expectativas erradas com relação a outros. Muitas vezes os outros não são o que gostaríamos que fossem, mas nós somos para os outros o que Deus quer que sejamos. Então, queridos, sejamos simples. Uma outra lição que podemos aprender: Deus não nos abandona em tempo algum. Naquele período em que Elias está se isolando a caminho do monte de Deus, né? Mesmo naquela situação, mesmo confuso, com um raciocínio confuso, mesmo tendo se isolado, sem Deus ter pedido para isso, Deus o sustenta. Deus o sustenta com aquele pão, com aquela carne. Então, queridos, o que isso nos ensina? Que Deus está cuidando de nós. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16 diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, queridos, Deus
não nos abandonou. Uma outra lição. Então, mas Elias foi para aquele lugar, ele foi à busca de Deus. Então, querido, mesmo em tempo de desânimo, mesmo com dificuldades, busque a Deus. Elias não se jogou às cordas e passou por cima de si mesmo e fez o que eu chamo de melhor oração. Qual que é a melhor oração? A oração sincera, a oração que escancara o que está lá dentro. Não é escolher palavras bonitas para falar com Deus, não é falar palavras repetidas, mas é abrir o coração e ser honesto com Deus e expor o que está se passando dentro de nós. Em Lucas capítulo 18, versículo 13, Jesus dá um exemplo de dois homens que foram ao templo orar, um fariseu e um publicano. E sobre o publicano ele diz o seguinte: o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O que fez aquele homem? Não fez uma oração longa, não fez uma oração de palavras bonitas, ele fez uma oração honesta, sincera, abriu o coração, expôs para Deus o que estava lá dentro. Então, querido, em momento de desânimo, não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus, não deixe de falar o que está se passando no seu coração. Mas uma vez que nós oramos e que nós falamos o que está no nosso coração, nós também temos que aprender a ouvir. Oração não é só falar, oração também é aprender a ouvir Deus. E no versículo 11 de 1 Reis 19, você vê Deus falando primeiro para Elias: Elias, sai para fora, sai dessa caverna. Elias vai e se refugia numa caverna, lá no Monte Horebe. E Deus fala para ele: Elias, sai da caverna. Eu quero falar contigo, em outras palavras, eu quero falar contigo, mas não vai ser aí nessa escuridão. Deus quer falar conosco, queridos. Agora nós precisamos estar prontos para ouvir. Deus não falou com Elias da forma que ele imaginava. Se você ler a passagem lá, não foi no grande e forte vento, não foi no terremoto, não foi no fogo. O Senhor falou com Elias através de um cicil tranquilo e suave. E mostra para ele que ele estava errado, estava enganado. Ele se achava só, mas ele não estava só. Então, queridos, esteja pronto para ouvir a Deus de uma forma talvez que você não imagine que ele venha falar. Lembrando que Deus fala conosco através do testemunho interior, através da sua palavra e também através dos irmãos. Busque a Deus e ouça a Deus. E uma vez que você ouvir a Deus, obedeça a Deus. Deus deu orientações claras para Elias e Elias sai daquela caverna e vai começar a cumpri-las. Pergunta é, querido, o que Deus tem falado com você? No momento de desânimo, quando você busca Deus, o que Deus tem falado com você? Com certeza não é fique isolado, com certeza não é fique na caverna. E depois desse episódio, o que acontece com Elias? Elias sai da caverna, volta a confrontar o rei Acabe, Acabe morre, ele confronta o novo rei, o filho de Acabe, que é Acasias, faz novamente descer fogo do céu por mais 2 vezes, não sei se você sabe isso, abre as águas do Jordão e passa em seco, e sobe ao céu em um carro e cavalos de fogo. O que Elias precisava para enfrentar o desânimo? Ele precisava de uma palavra de Deus e obedecer esta palavra. E então tudo voltou ao normal. Queridos, o desânimo não pode ser eterno. Pode vir sobre qualquer um? Pode. Mas o desânimo não pode ser eterno. Para voltarmos ao normal, temos que buscar a Deus, ouvi-lo e obedecer o que ele diz. Salmo 18, 28 diz assim: Tu, ó Senhor, me iluminas. Tu, meu Deus, acaba com as minhas trevas. Queridos, é interessante que se você vai ler essa história de Elias, esse episódio de Elias, e Elias que se achava que era o único e último profeta, existe uma pausa no capítulo 20,
Você vê Deus usando outras pessoas a despeito de Elias. Elias achava que só tinha sobrado ele, e no capítulo 20 mostra Deus usando outros profetas que não eram Elias, que fizeram grandes coisas também. Então, queridos, uma coisa é certa, Deus quer nos usar. Ele quer nos usar, mas se nós pararmos, Deus não vai parar. Ele vai continuar usando outros, ainda que sejam outros anônimos, ok? Resta saber se queremos continuar na caverna ou queremos o melhor de Deus para nós. Para isso, leiam lá Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. E por fim, queridos, creia que assim como aconteceu com Elias, pode acontecer com você. Voltando a Tiago 5,17, Elias era um ser humano como nós. E orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Mateus capítulo 11, 28 a 30 diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes a gente pensa nesse texto só no momento da conversão. Ele continua valendo para a caminhada. Se em algum momento na caminhada, depois da minha conversão, o fardo está ficando pesado, está ficando difícil, volte-se para Jesus. Volte-se para Jesus. Ande com Jesus. Aprenda com Jesus. Porque o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve. Um outro texto que a gente usa muito na conversão é Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro judeu e também grego. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. E salvação é libertação, cura, é trazer descanso. Lembre-se, querido, de tudo o que Deus já te fez nessa jornada. Então, não desanime. Que Deus possa falar ao teu coração através dessa palavra. No nome de Jesus. Caminhando para o final do nosso culto, então quero lembrá-los do nosso estudo bíblico que acontece todas as quartas-feiras,
a partir das 19h30 nesse mesmo canal. E esta semana nós estaremos trabalhando, estudando aí o texto de Atos, finalzinho de Atos 15 e uma parte de Atos 16, tratando aí da primeira parte da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E também está disponível o nosso quiz bíblico com esse mesmo tema, que pode ser acessado aqui na descrição desse vídeo. E também a gente compartilha nas redes da nossa comunidade. E esse quiz ele é uma ferramenta para que você possa estudar, um guia, né, para que você possa estudar melhor o capítulo. Então você vai, faz a leitura do capítulo e na sequência vai respondendo as perguntas, né? Isso ajuda bastante a fixar aquilo que o irmão ou a irmã está estudando. Então, você que ainda não participa, participe e verá que realmente é uma boa ajuda aí para o estudo das Escrituras. Também quero continuar lembrando aos irmãos e irmãs a respeito das contribuições para a comunidade, né? Pedir que os irmãos que já o fazem de costume continuem fazendo, e aqueles que ainda não contribuíam até agora, mas de repente sentem nesse momento de fazer sua contribuição, ela é muito importante para a comunidade, para que as despesas financeiras, né, possam ser cobertas. Também há outras necessidades que surgem, até por parte do sínodo. Também lembrando que este mês finaliza encerramento aí da campanha Vai e Vem. E então os irmãos já estão cientes, aos próximos cultos a gente vai falando disso também. Quem acompanha aí o culto sinodal também, eles têm feito a divulgação. Então fica aqui mais esse lembrete. E agradecemos a todos que têm feito sua contribuição. Que Deus os abençoe. Compartilhe o nosso culto para que possa chegar a mais pessoas que possam ser abençoadas com a mensagem que ouvimos da Palavra de Deus. Na sequência, então, faremos a oração do Pai Nosso e em seguida o pastor encerrará com a bênção. Então vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Desejamos a todos uma semana abençoada e até domingo que vem, se Deus permitir. Amém. As pessoas hoje correm atrás do tempo e do dinheiro e se esquecem de viver cada dia o dia inteiro. Veja como os passarinhos voam pelo azul celeste. Veja a flor de algum canteiro, que bonito ela se veste. Passarinhos cantam, voam, sempre sem preocupação. Olham tudo
pressa do avião, a florzinha no canteiro não tem creme nem batom, nem perfume ela usa pra manter seu cheiro bom. Quem acolhe os passarinhos e lhes dá água e comida, quem perfuma a flor do campo e a veste colorida, veja o que Jesus responde às perguntas anteriores. Deus protege os passarinhos e enfeita as lindas flores. E se Deus cuida das plantas e pras aves dá um ninho, cuidará também da gente com amor e com carinho. Amparados dessa forma, Deus espera que a gente faça o mundo mais bonito, mais humano e mais completo.